Tá ótimo, gente. Thaleson, muito obrigado pela introdução, muito obrigado pelo convite que foi feito. Realmente eu aceitei de pronto, com muito entusiasmo. Eu parabenizo vocês pela organização e também dou um bom dia aí para os colegas que eu fui recentemente apresentados, meu Juan Carlos, Sérgio Carlos, Moisés, Fernando, todos vocês aí, e a todos os alunos e alunas, né, que estão participando desse evento. Então, parabéns pela iniciativa, é muito importante o seminário, o PET, que vocês estão organizando, né? A 8ª Zona Federal, o FT bastante atuante. Eu já tive a oportunidade de participar de outros eventos na FT, na época presencial, né? Sempre com muito prazer. Tá? Então, eu parabenizo vocês e agradeço mais uma vez pelo convite. Tá bom? Bom, então eu vou iniciar o compartilhamento de tela. Vejam aí se está compartilhando direitinho. Ok, professor, certinho. Está ok, né? Então, está ótimo, gente. Bom, o tema que foi proposto para mim, que o Thaleson sugeriu, e eu, de pronto, assim, gostei da ideia, quando a gente trocou ideia sobre o tema, seria relacionado a eficiências nos sistemas de tratamento de esgotos. Eu não gostaria assim, de repetir o que vocês já veem ou vão ver em sala de aula. Aí eu vou iniciar com assim, uma visão geral sobre os principais processos de tratamento de esgotos, mas, claro, dando a minha visão, aplicabilidade, tudo isso. Depois eu vou comentar sobre quais são os processos mais utilizados em nosso meio, com base no Atlas de Esgotos da ANA, e vou fazer aí uma avaliação, também com interpretação pessoal, da capacidade que esses principais processos de tratamento de esgotos têm de remover os principais poluentes. Aí eu não gostaria de ficar apenas na DBO, matéria orgânica, porque a grande maioria dos nossos processos de tratamento de esgotos ela é concebida, projetada, operada para remover a matéria orgânica, DBO e DQO. Mas eu gostaria de abrir para a gente discutir também, mas e a remoção de nitrogênio amoniacal? Remoção de nitrogênio total, de fósforo, de organismos patogênicos. Qual que é a capacidade que esses processos de tratamento de esgotos têm para alcançar isso? Então, esse seria o escopo da minha palestra, vão ser muitas ilustrações, alguns gráficos mais esquemáticos, mais diagramáticos. Então, essa, sim, o início é algo que vocês ou já viram ou vão ver em sala de aula, porque a gente vai relembrar aqui as principais tecnologias de tratamento de esgotos sanitários. O que nós vamos cobrir nessa nossa apresentação? Os processos de tratamento de esgotos em nível secundário. Então, a gente sabe que nós temos o tratamento preliminar, primário, secundário, e algo mais avançado seria o tratamento terciário, que é aplicado apenas eventualmente. Então, nós vamos cobrir o tratamento secundário, que envolve processos biológicos no tratamento de esgotos. E nós vamos abordar nesta palestra, quando a gente falar sobre eficiências de remoção, capacidade de remoção, apenas os esgotos domésticos ou esgotos sanitários. Então, não vamos abordar aqui efluentes industriais, porque a gente abriria muito o leque, é uma ampla gama de processos e, principalmente, de tipologias de efluentes industriais, aí é mais difícil de nós generalizarmos. Professor, só interrompendo um pouquinho, eu sei que está passando aí o slide, mas para nós está só no primeiro slide. Olha, que pena. Então, deixa eu retornar. Porque... Então, deixa eu retornar. Eu vou interromper esse tipo de compartilhamento. Eu tinha compartilhado como uma janela. Agora, deixa eu compartilhar, então. Deixa eu ver se é melhor a tela inteira. Vamos ver se... Ótimo. Isso já me aconteceu, já. Aconteceu. Que bom que você avisou agora, porque... Ok. Vamos ver aqui agora. Então... Perfeito. Agora vamos ver se passou, né? Deixa eu até voltar. Eu não vou repetir tudo, mas está passando, né? Está passando, ótimo. Ótimo. Então, beleza, gente. Ótimo. Obrigado pelo aviso.
Então, o que eu havia comentado antes, né, que nós vamos abordar, então, o tratamento secundário, e principalmente esgotos sanitários, esgotos domésticos. Aqui é uma categorização dos principais processos de tratamento de esgotos, divididos de uma forma simplificada, né, do que eu chamaria os sistemas simplificados e os sistemas que são mecanizados, que têm um nível de mecanização maior. Dentre os sistemas simplificados, eu dou destaque para os sistemas naturais, e eles têm sido muito valorizados atualmente, aquele conceito de soluções baseadas na natureza, cidades que se baseiam em soluções vinculadas à natureza, que é algo que tem sido bastante reforçado, e eu acho isso muito bom, porque os sistemas naturais eles buscam reproduzir mecanismos que ocorrem na natureza, às vezes com uma certa, assim, a gente consegue acelerar os processos, não é exatamente o que ocorre em um rio ou um lago, a gente projeta reatores biológicos para cumprirem este papel, mas a gente usa, então, mecanismos que a natureza nos fornece. Então, eles são sempre, praticamente sempre, né, simplificados, não tem mecanização, praticamente não tem mecanização, tirando uma elevatória na entrada, que isso qualquer processo de tratamento de esgotos pode ter, e esse é um aspecto bastante importante para nós, simplicidade operacional, principalmente quando nós estivermos no interior do nosso país, em pequenas comunidades, em comunidades, eu diria, de pequeno a médio porte, e também quando a gente chegar em pequenos aglomerados, por exemplo, no saneamento rural. Aí eu nem estou comentando aqui sobre soluções individuais, estou pensando sempre em aglomerados. A gente coleta os esgotos de um certo número de residências, que pode ser poucas residências, médias, até populações medianas, né? E nós temos uma estação de tratamento de esgotos que trata esses esgotos coletados. Então, vou falar sobre as lagoas de estabilização, disposição controlada no solo e os sistemas alagados construídos. Depois, eu coloco ainda nessa categoria de sistemas simplificados, mas ele está um degrau acima, porque ele envolve uma complexidade operacional um pouco maior, mas ainda assim ele é simplificado, que são os reatores anaeróbios. Eu vou dar mais destaque aqui para os reatores anaeróbios de manta de lodo e fluxo ascendente. Depois, aí sim, a gente entra nos sistemas mecanizados. O processo de lodos ativados é o processo mais mecanizado, mais sofisticado e mais eficiente que nós temos em todas essas categorias nossas aqui, e ele permite com que a gente alcance não apenas remoção da matéria orgânica, mas também remoção, por exemplo, pela rota biológica de nitrogênio e fósforo. E concluo aqui com os reatores aeróbios com biofilmes. Eles são menos mecanizados do que o processo de lodos ativados. Aí temos tipos diferentes de reatores aeróbios com biofilmes, uns mais simples e outros um pouco mais sofisticados. Uma característica comum dos sistemas naturais é que eles gastam muita área. Então, essa simplicidade conceitual, simplicidade de projeto, simplicidade construtiva e operação, ela tem o seu preço no sentido que nós vamos precisar de mais áreas e, normalmente, áreas com topografias boas. Já os sistemas mecanizados, a mecanização não está aí à toa, né? Ela está para compactar mais o sistema e também permitir eficiências mais elevadas no tratamento de esgotos. E os reatores anaeróbios estão aqui no meio, mas eles são compactos. Ok, então vamos lá. Cada um desses processos eu vou passar rapidamente, porque eu volto a dizer isso aqui, alguns desses aqui vocês já viram ou vão ver em sala de aula. As lagoas de estabilização, eu imagino assim, com quase toda certeza que sim, vocês vão dedicar um bom tempo na disciplina aí, SUS de tratamento de esgotos sanitários, tratamento de águas residuárias. É o processo mais simples que nós temos. É difícil ter um processo de tratamento de esgotos que seja mais simples do que esse. Então, começo aqui pela lagoa facultativa, que é um processo, nós vamos ver pelas estatísticas que nós temos aqui do Atlas de Esgotos da ANA, que as lagoas de estabilização são o processo mais utilizado dos processos de tratamento de esgotos que nós temos, né? E a lagoa facultativa ela é a principal variante dentro deste bloco, deste agrupamento de lagoas de estabilização.
Então, é muito simples, o esgoto entra numa extremidade, percorre, sai na extremidade oposta, ele tem um certo tempo de detenção, que nós chamamos de tempo de detenção hidráulica, que é da ordem aí de 20, 30, 40 dias, depende das condições climáticas. Como que ocorre a remoção da matéria orgânica? Respiração pelas bactérias. Isso, quase todos os processos de tratamento de esgotos que nós vamos ver aqui, nós temos o bloco dos processos aeróbios e os processos anaeróbios. Em condições aeróbias, é uma respiração muito parecida com o que nós fazemos, então a conversão da matéria orgânica com a utilização de oxigênio, ela é convertida a um carbono inorgânico, né, que é o CO2, gás carbônico, e água, e a geração de energia. Nós vamos falar dos processos anaeróbios também, eu não vou entrar nessa parte das equações, mas só relembrando que se o processo anaeróbio não envolve consumo de oxigênio, nós temos aí conversão da matéria orgânica em gás carbônico e também em metano. E temos a participação também de sulfatos, gás carbônico e outras rotas aí, mais a parte da microbiologia. Ora, na camada superficial aqui vão prevalecer condições aeróbias. Por quê? De onde vem o oxigênio? Principalmente da fotossíntese. Então, eu mostro aqui lagoas no Ceará, que tem condições excepcionais para o estado de Ceará, né? Porque ele tem uma intensa radiação luminosa e tem também temperaturas elevadas. Eu acredito que vocês também, aí no Tocantins, têm condições bastante favoráveis para a utilização de lagoas de estabilização. Então, a penetração da energia luminosa, algas fazendo fotossíntese, produzindo oxigênio, o saldo de oxigênio é utilizado pelas bactérias. Então, a natureza fazendo um trabalho belíssimo e sai o efluente. A eficiência de remoção de DBO não é muito elevada. Então, não podemos ter expectativa de elevadíssimas eficiências de remoção de DBO. Principalmente que nossa lagoa sai com algas. E essas algas saem no efluente. E essas algas contêm em si matéria orgânica. Então, sai ainda um efluente verde. Um outro aspecto importante, que é uma característica dos sistemas naturais, é a gestão do lodo. No caso das lagoas, ou em todos os sistemas biológicos de tratamento de esgotos, é produzido lodo. Esse lodo é parte de sólidos em suspensão dos esgotos brutos, mas principalmente sólidos biológicos, biomassa, que é produzida no tratamento de esgotos. Vai chegando alimento, matéria orgânica, a biomassa, bactérias, principalmente bactérias, né? Protozoários, vão se alimentando dessa matéria orgânica, vão crescendo em população, e esse, então, passa a ser o nosso lodo gerado. Em sistemas naturais que são muito grandes, esse lodo fica acumulado no sistema. Neste caso, é um lodo que vai para o fundo. E você pode operar essa lagoa durante anos e anos e anos, mais de 20 anos, sem precisar fazer a remoção deste lodo. Então, essa é uma característica bastante importante. Ora, gasta muita área no Brasil, em torno de 2 a 4 metros quadrados por habitante, dependendo aí das condições climáticas. Se nós quisermos diminuir um pouco a área utilizada, nós podemos colocar lagoas anaeróbias a montante das lagoas facultativas. Então, aqui nós temos lagoa anaeróbia seguida por lagoa facultativa. E vemos um sistema de tratamento de esgotos em que nós temos 3 linhas em paralelo, cada uma recebendo 1/3 da nossa vazão. Então, esse é um arranjo comum de nós termos unidades em paralelo. Isso vale para todos os processos de tratamento de esgotos. As lagoas anaeróbias vão remover 50%, 60%, às vezes até 70% da DBO, o que faz com que a lagoa facultativa, que é projetada com base na carga de DBO, ora, se a gente remove 60% na lagoa anaeróbia, vão sobrar apenas 40%. Então, essa lagoa facultativa ela é projetada para apenas 40% da carga original do esgoto bruto. Então, essa é uma coisa importante. Temos uma certa diminuição da área, mas ainda assim a área requerida continua grande. A lagoa anaeróbia é uma lagoa pequena, então, pelo fato de ser pequena, área superficial pequena, as oportunidades de nós termos fotossíntese, então, penetração da energia luminosa, grande crescimento de algas, essas oportunidades são menores. Ok, nós passamos a ter que conviver agora com um potencial problema. Aqui nós temos um reator anaeróbio aberto que pode gerar maus odores. Se estiver funcionando bem, não
deve gerar maus odores. Mas qualquer desequilíbrio, escapam gases, por exemplo, o H2S, né? Sulfeto de hidrogênio, aquele cheiro de ovo podre característico, e a vizinhança pode reclamar. Por isso que é recomendado que as lagoas, se tivermos lagoas anaeróbias, tenham um grande afastamento das residências mais próximas, algo aí como cerca de 500 metros. Ok. Uma outra possibilidade é nós introduzirmos um nível de mecanização para reduzir mais a área, mas ainda assim trabalharmos com lagoas. Aqui, então, é uma lagoa, o sistema de lagoa aerada. Então, o fornecimento de oxigênio não depende mais apenas da fotossíntese, das condições climáticas, radiação solar, e é um fornecimento, então, mecanizado. Ok? Isso gera uma independência, mas é um equipamento eletromecânico a mais que necessita uma estrutura de manutenção, peças de reposição, tudo isso, além do consumo energético que nós passamos a ter. Então, esses aeradores aqui causam essa grande turbulência. Essa turbulência faz com que o oxigênio da atmosfera se dissolva no meio líquido. O meio líquido está carente de oxigênio, porque as bactérias estão respirando, consumindo o oxigênio. Aqui o maior sistema de lagoas que nós temos no Brasil é a ET Maracanaú, próxima a Fortaleza. Aqui é a lagoa anaeróbia, aqui uma lagoa facultativa. Cada dessas aqui tem 1 quilômetro de comprimento. Aqui estão os quarteirões, para vocês terem noção de como que o sistema é grande, né? A ET, como um todo, ocupa 100 hectares, o espelho d'água é cerca de 70 hectares. Ok. Se fosse apenas para remover matéria orgânica, bastariam essas 2 lagoas, anaeróbia e facultativa. Então, olha como é que a gente aumenta a área requerida, mas não é à toa. É para incorporar um objetivo adicional, que é o da remoção de organismos patogênicos. Então, nós temos aqui lagoas de maturação em série. Então, aqui, o afluente vem aqui, facultativo aqui, entra na lagoa 1, sai da lagoa 1, vai para a lagoa 2, lagoa 3 e sai o afluente em condições tais que ele poderia ser utilizado, neste caso, para irrigação irrestrita, segundo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Então, poderíamos irrigar o que quiser sem restrição. Por exemplo, poderia irrigar a alface e, claro, a alface ser consumida. E as lagoas de maturação, elas permitem a remoção das 4 categorias de organismos patogênicos. Bactérias patogênicas, por uma série de mecanismos e reações bastante complexas, mas que afetam o DNA das bactérias patogênicas, que tem interveniência da radiação ultravioleta, radiação, né, solar, a faixa de comprimento ultravioleta, com a presença do oxigênio dissolvido, com o fato de o pH ser mais elevado nesse tipo de lagoas. Isso também afeta os vírus e remove também protozoários na forma de cistos e eumintos, né, os vermes, na forma de ovos, como simplesmente por sedimentação. Ok. Aqui é um conceito que, no Brasil, a gente vai ver pelas estatísticas aqui do Atlas da ANA, que nós utilizamos bastante os reatores anaeróbios de manta de lodo e fluxo ascendente. E na sigla internacional, aqui em inglês, que tem sido utilizada, aí, pelo menos no meio acadêmico, nos reatores UASB, Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Tá? E são chamados também de RAFA, DAFA, RAMAL, RAFAL, uma série de possíveis siglas. Nós estamos mostrando aqui que os reatores UASB são esses aqui, pequenininhos, são compactos. Eles têm uma eficiência de remoção de DBO apenas de cerca de 65%, 70%. Então, na maioria das vezes, nós vamos precisar de uma etapa de pós-tratamento. Neste caso, o pós-tratamento é por lagoas. Então, é adotado um sistema de lagoas naturais. Então, essa é uma ET em escala real, grande, né, para 60 mil habitantes. Nós temos aqui uma série de lagoas com configurações diferentes, objetivando melhorar a eficiência de remoção de coliformes e também permitir remoção de organismos patogênicos e até uma certa remoção de nitrogênio amoniacal. E, no final, nós temos aqui filtros grosseiros para remover a elevada concentração de algas, remover pelo menos parcialmente a grande quantidade de algas que saem no efluente final e diminuir, então, essa DBO
associada à matéria orgânica de composição das algas. Ok. Uma outra categoria de sistemas naturais de tratamento de esgotos é o da disposição controlada no solo. Aí tem algumas variantes. Eu vou abordar apenas esta daqui. Nós temos as variantes de infiltração lenta, infiltração rápida. Eu vou pegar apenas essa aqui, que são as rampas de escoamento superficial. Estamos vendo aqui uma ET pequena para 300 habitantes. Aqui está o reator ROASB, o reator anaeróbio, e o pós-tratamento é feito por meio destas rampas. Então, os esgotos são dispostos aqui, de fato, é uma rampa plantada com capim, os esgotos vão escoando, e sai nesta outra extremidade, na extremidade inferior. É uma rampa com uma declividade bem suave, não pode ser uma declividade elevada, porque senão os esgotos se escoam muito rapidamente. E se for plano, eles não vão escoar bem, e vai dar uma série de empoçamentos aqui. Não são as plantas que removem a matéria orgânica. As plantas são seres autotróficos, mas elas vão permitir, no sistema solo, caule, etc., vários sítios de crescimento de bactérias, e vão ser as bactérias que vão remover a matéria orgânica. Então, é um sistema também bastante simples. Normalmente, essas rampas aqui operam de forma alternada, uma está operando, as outras duas estão descansando, depois você passa para essa aqui começa a descansar e assim por diante. Então, essa é uma possibilidade. Aqui no norte de Minas, nós temos alguns sistemas simplificados com esse tipo de configuração. Aqui eu já dou um pulo no Distrito Federal, que a CAESB utilizou em algumas ETs, a prestadora de serviço do Distrito Federal, a CAESB, né, utilizou em algumas ETs esse tipo de sistema, também conjugado com o reator UASB. E aqui estão as rampas de escoamento superficial, só que a novidade aqui, a diferença para populações aí, de 78 mil habitantes, que é uma população grande, quando a gente pensa em sistemas naturais de tratamento de esgotos. Tanto que aqui gasta só as rampas de escoamento superficial 19 hectares, cerca de 2,4 metros quadrados por habitante. A gente vê os esgotos sendo distribuídos no topo da rampa, na parte superior da rampa, vão escoando, e são coletados aqui no final. No norte de Minas, por causa da evapotranspiração, então é uma região do semiárido, temperaturas elevadas, chove pouco, então evapora muito, e nós temos as plantas que transpiram muito, nós temos alguns sistemas que não saem efluente final. Tá? Então, são processos que causam uma evapotranspiração total. Ok. A terceira categoria de sistemas naturais são os sistemas alagados construídos, filtros plantados, leitos com macrófitas, sistemas de zonas de raízes, jardins filtrantes. É dos processos que tem mais nomes. A comunidade científica no Brasil tem adotado também a terminologia internacional, a terminologia em inglês, que seria o wetlands. Né? Okay? Então, já tentaram traduzir aqui para lá, mas nunca pega, a gente observa que o nome wetlands realmente tem sido o mais utilizado. Uma divisão das wetlands construídas. Nós temos aquelas que são de escoamento superficial e as de escoamento subsuperficial. As rampas não, as wetlands de escoamento superficial são parecidas com as lagoas que nós vimos, só que são lagoas com plantas, ou plantas flutuantes, ou flutuantes, como, por exemplo, a eixórnia, né, o aguapé, ou emergentes, que elas aparecem, né, elas estão dentro da água, mas emergem acima do nível da água, ou plantas que ficam totalmente submersas. Ora, essa variante aqui não tem sido muito utilizada no Brasil, pelo menos para o tratamento de esgotos sanitários, não tem sido tão utilizada. Então, eu vou comentar mais sobre essa variante do escoamento superficial. E essas variantes principais de horizontal e vertical. Ora, vou começar, então, com as wetlands construídas de escoamento horizontal subsuperficial. Subsuperficial por quê? Porque o nível d'água está abaixo do nível do meio suporte. Então, nós temos aqui uma unidade de tratamento, normalmente, quando é grande, é taludado, construído também como se fosse uma lagoa, né? Tem os taludes, os diques, mas de profundidade bem rasa.
Em locais pequenos, em condomínios, pode ser, inclusive, né, com alvenaria, pequenininho, paredes verticais, em locais menores ainda, de fibra de vidro, algo até mais simples do ponto de vista construtivo. Os esgotos vão entrar numa extremidade, vão passando por aqui, vão sair na extremidade oposta. Eles passam no meio, entre, né, um meio filtrante, que seria o meio suporte. Tá? Não, as primeiras uétanas foram de solo. Ótimo, um filtro excepcional, mas entupia rapidamente. Depois, areia fina, um ótimo filtro, mas entope rapidamente. Hoje em dia, a tendência é utilizar de uma areia grossa até uma brita relativamente fina, para diminuir essa tendência ao entupimento. Então, os esgotos escoam nessa direção, vão passando entre os poros, né, os espaços vazios, e o sistema é plantado. Então, nós temos as plantas e as raízes. Reparem que são as raízes que têm contato com o nível d'água, que é submerso aqui dentro. Então, não são as plantas que vão remover matéria orgânica. De novo, as plantas não precisam de matéria orgânica, elas são autotróficas. Mas as raízes aqui dão oportunidade também do crescimento de muitas bactérias no entorno delas, que elas vão prover uma área superficial muito grande. No entorno de cada brita, de cada cascalho, escória de alto forno que nós tivemos aqui, cresce também um biofilme, uma película bacteriana, e essa película, essas bactérias que vão remover a matéria orgânica. Aqui temos uma estrutura de entrada com uma granulometria maior, uma estrutura de saída, e aqui as plantas. É um sistema natural, vai gastar muita área requerida. Aqui é uma foto do sistema que nós temos na nossa estação experimental, nosso Centro de Pesquisa e Treinamento em Saneamento, UFMG, então a universidade onde eu trabalho, né? E Copasa, que é a Companhia de Saneamento aqui do estado de Minas Gerais. Eles cederam, tem uma ET muito grande aqui em Belo Horizonte, a ET Arrudas, e cederam uma área para nós, em que a gente pega o esgoto real, e temos vários processos de tratamento de esgotos. Temos vários reatores anaeróbios, vários filtros biológicos percoladores, lagoas, uétanos horizontais, uétanos verticais, etc., etc. Sempre para pequenas comunidades. Aqui é um sistema, esse aqui é uma unidade plantada, essa que é a real, uétano, de escoamento horizontal subsuperficial para 50 habitantes. E aqui, para efeito de pesquisa, uma unidade sem as plantas, então não é o uétano se não tiver planta. É um filtro horizontal. Então, nós pesquisamos isso aqui por mais de 10 anos, né? As eficiências de remoção, temos muitos dados acumulados sobre esse processo. Neste caso, trata o efluente de reatores UASB, e com o projeto nosso gastou 1,5 metros quadrados por habitante. Mas essas uétanos horizontais costumam gastar mais, 2, 3, 4 metros quadrados por habitante. É um sistema natural simples. O principal problema que nós temos é o entupimento. Afinal de contas, é um filtro, está tendo sempre, chegando sólidos, chegando matéria orgânica, crescendo biomassa, aquela produção de lodo que eu citei. Essa biomassa vai ocupando os poros, os espaços vazios entre as pedras. E com a ocupação disso, vai aumentando a perda de carga. Lembra aí da hidráulica, né? A perda de carga vai aumentando, o nível d'água vai subindo para que o esgoto escoe. Vai chegar a um ponto em que o nível d'água pode começar a aflorar. Isso aconteceu nesse nosso sistema. Então, esse sistema estava bonitinho aqui, nessa foto. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, eu acabei não colocando foto do sistema comatado. Depois de alguns anos de operação, a gente observava, tanto na unidade plantada quanto na não plantada, o escoamento superficial. O que a gente não quer. Reparem que ele não diminuiu a eficiência de remoção de DBO. Esse sistema continuou com uma eficiência muito, muito boa ao longo aí de uns 12 anos de operação que ele teve. Aí a gente chegou no final dessa pesquisa e estudamos métodos de fazer a descolmatação, aí nós interrompemos o funcionamento deste sistema, tá bom? Mas, claro, se você pensa em colocar uma planta, por exemplo, uma planta ornamental, você quer utilizar isso num condomínio, ou numa pousada, ou num local, por exemplo, um shopping,
um prédio de escritórios que está afastado da rede coletora, então uma solução descentralizada, você quer fazer tudo bonitinho. Se você tiver esse escoamento de esgoto aqui, mesmo que você não enxergue diretamente, mas é um problema estético, talvez organoléptico a mais. Ok. Esta é uma modalidade muito interessante, que eu acho que nós temos que ter mais no Brasil. Ela é muito utilizada na Europa, principalmente, olha, Alemanha e Áustria utilizam um certo modelo de hétero de escoamento vertical, e a França utiliza um outro modelo, que são chamadas o hétero de escoamento vertical, o modelo francês. Eu gosto muito do modelo francês, é o sistema mais utilizado na França para o tratamento de esgotos de pequenas comunidades. Eles têm mais de 4.000 sistemas como esses de uétrons verticais na modalidade francesa. Então, é um filtro de escoamento vertical, descendente. O esgoto é aplicado aqui na superfície, normalmente ele é aplicado em bateladas. Você aplica o esgoto rapidamente, ele vem para cá, depois começa a percolar, vai infiltrando por aqui e sai pelo fundo. Ora, entre uma batelada e outra, entre um pulso de alimentação de esgoto e outro, o esgoto já percolou, os poros estão preenchidos por ar, nós temos condições aeróbias, então este é um sistema aeróbio de tratamento de esgotos. Isso é importante porque ele possibilita a remoção de nitrogênio amoniacal, pelo mecanismo da nitrificação, como nós vamos comentar depois. Tá? Então, esse é um ganho comparado com o sistema horizontal. O sistema horizontal não permite essa nitrificação porque ele não fica em condições aeróbias. A tendência de colmatação ela é menor porque o esgoto é aplicado em toda uma grande área superficial, diferente do sistema horizontal, em que o esgoto é aplicado numa seção transversal menor, que é a seção de entrada. É uma questão hidráulica. Aqui nós vemos a variante que é mais próxima àquela da Áustria e Alemanha, são héteros construídos de escoamento vertical, modelo mais convencional. Aqui um condomínio em Santa Catarina. Aqui estão as plantas, aqui dá para vocês verem, né, o leito, suporte. Aqui é uma instalação grande, lá na China, que faz um polimento do efluente. Então, eles têm um tratamento de esgotos bem avançado, e no final tudo termina com héteros, uma sequência de héteros de configurações diferentes, mas um sistema muito bonito, sai com uma qualidade excepcional. E eles queriam utilizar, de fato, o héteros para passar essa imagem. Ó, é um sistema de tratamento de esgotos ecológico, eles usam muito lá, toda hora você vê uma plaquinha eco, não sei o que, eco, e depois esse efluente tratado é utilizado no distrito industrial que está aqui do lado. Tá? Então, algo muito, muito bonito mesmo e grande. Aqui é o sistema também, mais uma vez, no nosso centro de pesquisa. Aqui, com a modalidade do sistema francês, a gente pode discutir depois, né? Mas aqui a gente vê a caixa de alimentação. Esse é um aspecto importante do sistema francês. Ele recebe esgotos brutos. Não precisa de um reator UASB antes, não precisa de um tanque séptico, de um reator anaeróbico compartimentado, não precisa de nada. Entra esgoto bruto, na França, apenas após gradeamento. Acho que a gente precisa de mais pesquisa aqui no Brasil. Nós operamos isso aqui por cerca de uns 10 anos também, com resultados muito, muito bons. E aqui vocês veem, são 3 unidades em paralelo, cada unidade dessas aqui estava em alimentação, essas 2 descansando. Depois o operador simplesmente, após alguns dias, fecha o registro aqui, abre o registro ali, essa unidade que começa a funcionar. Depois de alguns dias, fecha aqui, abre aqui, essa unidade está funcionando e essa aqui está descansando. O porquê que esse descanso ele é importante? Porque acumula lodo na superfície, é um filtro vertical descendente. Mas nestes dias de descanso, esse lodo da superfície sofre secagem e sofre também uma digestão, remoção da matéria orgânica. Outro aspecto importante das plantas, as plantas aqui elas desempenham um papel mecânico importante. Eu não coloquei foto aqui para não ficar um conjunto de fotos muito grande, mas quando bate o vento bate, o caule das plantas mexe um pouquinho e, ao mexer, ele abre um espaço
naquela camada de lodo, aquele sedimento superficial, permitindo com que o esgoto, quando for aplicado, consiga passar pela camada de lodo. Então, muito, muito interessante. Nós operamos aqui, nunca tivemos problema de entupimento neste nosso sistema, que operou por cerca de 10 anos, e ele gasta mais ou menos 1 metro quadrado por habitante. Nós fizemos mais pesquisas de trabalhar apenas com 2 unidades, ou seja, 0,6, 0,7 metros quadrados por habitante. Precisamos utilizar mais esse sistema, mais pesquisas aplicadas no Brasil para esse sistema, que eu enxergo que ele tem um potencial muito grande para pequenas comunidades. Vamos lá, reatores anaeróbios, já falei muito sobre eles, são muito utilizados no Brasil. Desde para pequenas instalações, aqui é um reator anaeróbio, reator UASB, para 250 habitantes, também na nossa estação experimental. É um reator de fluxo ascendente, na realidade, os esgotos entram aqui por cima, mas descem por tubulações até o fundo, depois o líquido começa a subir, subir, subir. Nós temos aqui unidades de sedimentação, coleta de gases, compartimento de reação. Não vai dar tempo de eu explicar muito bem esse funcionamento, mas eu acredito que em sala de aula vocês vejam sobre esses reatores UASB. Ele tem produção de biogás e sai também um pouco gás no seu efluente. Ele sozinho vai dar uma eficiência de remoção de apenas o quê? 65%, 70% de remoção de DBO. Por isso que, na maioria das vezes, nós precisamos de uma etapa de polimento, de pós-tratamento para melhorar a qualidade do efluente final. Esse sistema aqui operou por cerca de 20 anos, está até em operação ainda, por cerca de 20 anos, sem dar maiores problemas. Mas, claro, outros reatores dão problemas de corrosão. Aqui, mais 2 reatores no nosso centro de pesquisa, esse para 700 habitantes, de aço carbono, com proteção, mas, mesmo assim, ele sofreu com problemas de corrosão. Aqui é um de fibra de vidro para 500 habitantes, reator UASB, com filtro biológico percolador, também no nosso centro de pesquisa. Como ele é de fibra de vidro, não sofre corrosão, um sistema muito robusto, também em operação por cerca aí de 20 anos. Ok. Aí a gente mostrou aí centenas de habitantes, dá para ir por milhares de habitantes, dezenas de milhares, centenas de milhares de habitantes, e eu mostro aqui esse sistema que nós temos em Belo Horizonte para 1 milhão de habitantes, a ET-ONSA. Então, aqui estão um conjunto de reatores UASB, a produção de biogás, nesse caso sendo queimado, mas, claro, tem o potencial de aproveitamento energético deste gás. Aqui vocês podem ter uma noção aí das alturas, né, que nós temos. Ok. O processo de lodos ativados ele é o mais sofisticado que nós temos, é o mais utilizado mundialmente para o tratamento de esgotos domésticos e para o tratamento de efluentes industriais. Aqui eu mostro a estação de tratamento de esgotos que nós temos em Belo Horizonte, a ET Arrudas, eu citei sobre ela. A parte principal do processo de tratamento de esgotos está aqui. O nosso reator biológico, que é o tanque de aeração, e os decantadores secundários. Então, aqui ocorre a remoção da matéria orgânica, o crescimento da biomassa, é um reator aeróbio, então precisamos de oxigênio. Esse oxigênio ele é fornecido por equipamentos de forma artificial, mecanizada, vamos ver sobre isso. Então, temos uma concentração de biomassa elevada que vai aqui para esses decantadores secundários, sedimenta, é o nosso lodo. Só que esse lodo, no fundo do decantador secundário, é um lodo ainda ativo. Aí a gente pega aqui uma elevatória de recirculação, pega esse lodo no fundo e bombeia de volta para aqui, para aumentar a quantidade de biomassa, de micro-organismos. E o efluente que sai, a parte de cima, né, que é o sobrenadante, é o efluente clarificado que vai para o corpo receptor. Ele pode ter ou não decantadores antes, que são chamados decantadores primários, para remover aí cerca de 30% da DBO e fazer com que a etapa de lodos ativados seja apenas para cerca aí de 70% da carga de DBO original dos esgotos brutos. Aqui estou mostrando apenas a foto, a imagem, né, da fase líquida do tratamento, mas ele produz lodo e este lodo necessita ser tratado. O reator UASB, que eu mostrei antes,
também produz lodo, ele é compacto, ele não vai conseguir armazenar esse lodo durante muito tempo. Então, esse lodo tem que ser descartado. No caso dos reatores UASB, é um lodo que já sai adensado, já sai digerido, ou seja, com pouca matéria orgânica, basta a gente fazer a secagem, ou desaguamento, desidratação do lodo. Aqui não, o lodo precisa de passar por outras etapas no tratamento, isso então aumenta o nível de sofisticação. A aeração, ela pode ser tanto mecanizada, aeração mecânica superficial, aeradores girando aqui, criando essa turbulência, como a foto que nós vimos antes naquela lagoa, ou pode ser por ar difuso, tubulações de ar, que vem então de sopradores que sopram o ar, entra nessa tubulação por ar difuso, tubulações que descem aqui no fundo, e o ar é aplicado no fundo por difusores, saem então bolhas bem pequenininhas do fundo, vão para a superfície, aeram, então o oxigênio dentro do ar de cada bolha aera, e tanto as bolhas quanto isso aqui, com essa grande turbulência, impede com que a biomassa sedimente. Então, a biomassa, os sólidos em suspensão, as nossas bactérias estão sempre aqui dispersas no meio líquido. Aqui vemos foto de decantadores secundários, nesse exemplo aqui, circulares, em funcionamento, e aqui um vazio para a gente ver como é que são os decantadores no fundo. São unidades grandes. Elas também têm equipamento que necessita, né, de controle, gasta pouca energia, mas é um equipamento relativamente sofisticado. Ok. A configuração de reatores UASB seguidos por alguma forma de pós-tratamento é válida também para lodos ativados. Aqui nós vemos uma estação grande, próxima a Belo Horizonte, na cidade de Betim, para 370 mil habitantes. Reatores UASB e o pós-tratamento é feito por lodos ativados. É uma ética que funciona muito bem, eficiências de remoção de DBO superiores a 90%. E aqui para mostrar a capacidade que o processo de lodos ativados tem de remover, além da matéria orgânica, DBO e DQO, remover também, de forma biológica, então por rotas biológicas, remover o nitrogênio e remover o fósforo. Vai ser difícil a gente explicar, não vamos ter muito tempo, né, para explicar isso, mas vocês estão vendo que são reatores aqui, ó. Aqui é um reator, esse aqui é um reator único, um tanque único, que tem uma zona chamada anaeróbia, tem uma outra zona anóxica, sem aeradores, mas com misturadores, tem a zona aeróbica, que é aquela que tem a aeração, tem uma recirculação interna, tudo isso tem que ser controlado pela equipe operacional. Tá? Então, é algo sofisticado, mas consegue remover nitrogênio e fósforo. Aí, o objetivo seria o quê? Controle da eutrofização, crescimento excessivo de algas nos corpos d'água. E a última categoria que eu teria para mostrar seriam os reatores aeróbios com biofilmes. E eu vou direto no mais simples que tem, que são os filtros biológicos percoladores, bastante utilizados. Essa é a configuração mais utilizada em Minas Gerais, pela Copasa, de alguns anos para cá e nos novos projetos. Reator UASB, seguido por filtros biológicos percoladores. Os esgotos são aplicados na parte superficial. Nós temos aqui esse distribuidor rotativo, mas é um equipamento simples, consumo energético muito pequeno ou nulo, porque esses braços rotativos eles rodam simplesmente pela pressão hidráulica que nós temos aqui. O nível d'água está aqui é como se fosse um regador de jardim, né? Que ele fica rodando, girando, só que aqui gira lentamente, os esgotos são aplicados, né? Tem esses orifícios aqui em um lado, então são aplicados aqui, o que faz com que isso aqui gire. Ora, o líquido entra, percola e sai pelo fundo, tem uma camada de drenagem no fundo. Depois ele segue para decantadores secundários parecidos com aqueles que nós vimos. Aqui, uma foto para pequenas comunidades, aquela que eu havia mostrado para 500 habitantes, o reator UASB aqui dentro, o filtro biológico percolador aqui fora, de fibra de vidro, funcionou sempre muito bem. Eficiência de remoção de DBO da ordem aí de 80%, 85%. E aqui a gente vai aumentando. Em Minas Gerais, nós temos muito, eu mostro aqui o maior sistema. De novo, aquele que tem os reatores anaeróbios, né? 1 milhão de habitantes, e o pós-tratamento é
filtros biológicos percoladores e aqui os decantadores secundários. É a nossa ET onça. Ok. Agora, essa outra parte da nossa apresentação. Então, desses processos que nós mostramos, quais que são os mais utilizados em nosso meio? Aí nós pegamos os dados desse Atlas de Esgotos, Despoluição de Bacias Hidrográficas, da Agência Nacional de Águas. É um atlas, é um relatório espetacular. Eu acredito que vocês já tenham utilizado, é uma fonte de informações muito boas para os trabalhos acadêmicos que vocês tiverem que fazer na área de esgotos e mesmo para a atuação profissional, porque ele tem um relato, né, dados aí de como que é o tratamento de esgotos dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Ele apresenta vazão de esgotos, carga de DBO, qual que é o processo utilizado, expectativa de eficiência de remoção de DBO e uma avaliação muito simplificada do impacto do lançamento desses esgotos no corpo d'água receptor. Então, espetacular, tanto o relatório quanto o banco de dados gerado que vocês pegam. Ele tem lá, vocês podem, inclusive, pegar um planilha Excel. Ok, aqui, rapidamente, eu não vou entrar em muito detalhe nessa parte, não. Quais que são os principais processos de tratamento de esgotos? Eu vou mostrar 2 slides e aqui, para esta análise. E aqui as grandes configurações. Lagoas e suas diversas variantes. Aqui o reator WASB sozinho, o WASB seguido por alguma forma de pós-tratamento, lodos ativados, aí outros, tratamento primário com auxílio físico-químico, tanque séptico, seguido por filtro anaeróbio e outros. Né? Aqui, esse slide é número de ETs. Então, a gente vê que as lagoas são o processo mais utilizado no Brasil. Aqui, a estatística, gente, é apenas para sedes municipais, as 5.570 sedes municipais. Claro que nem todas têm tratamento de esgotos. Então, naquelas que têm tratamento de esgotos, esses aqui seriam os quantitativos. Repare que os reatores WASB sozinhos ou WASB mais pós-tratamento, se nós somarmos esses dois, dá algo parecido, até um pouquinho maior do que o sistema de lagoas. Então, os reatores anaeróbios são importantíssimos aqui no Brasil. Lodos ativados nas sedes municipais, né, tem uma menor quantidade. Mas quando a gente vê este outro slide, que é por população, que tem os seus esgotos tratados por cada uma dessas grandes categorias, a gente vê que as coisas já invertem. Lodos ativados é o processo mais utilizado nas grandes cidades, nas principais capitais, que têm grandes populações, por isso aí, né, apesar de um número não ser tão grande assim, a população é a mais elevada. As lagoas ainda continuam com um processo mais importante e os reatores WASB sozinhos ou WASB seguido por pós-tratamento, se nós somarmos isso aqui, vai dar algo parecido com o de lodos ativados. Tá bom? Ok. Aqui não vou entrar em muito detalhe, porque está difícil de vocês enxergarem, mas o Atlas Esgotos apresenta também eficiências de remoção de DBO. Essa é uma informação difícil de ser obtida, às vezes pegam dados com base em dados de monitoramento, às vezes com dados de projeto, mas é uma boa avaliação que é apresentada no Atlas Esgotos da ANA. Daqui a pouco eu vou discutir de uma forma um pouco mais ampla sobre isso, mas aqui a gente tem, nós abrimos, né, não apenas as principais variantes, mas, por exemplo, aqui estão os reatores WASB, sozinhos ou WASB seguidos por alguma forma de pós-tratamento, WASB mais lagoas, mais rampas de escoamento superficial, mais filtro anaeróbio, etc, etc. Vai seguindo. Aqui o bloco das lagoas e suas variantes. Aqui o bloco de lodos ativados e suas variantes, etc. A gente observa que as eficiências na remoção de DBO variando, desde valores bem baixos, quando a gente tem tratamento primário, isso já seria esperado. Não tem uma etapa biológica na remoção da matéria orgânica. Os reatores WASB sozinhos, 69%, parecido com aquilo que nós falamos, cerca de 70%. E o resto que eu queria comentar é isso, ó, variando de 70 e poucos, 80, 85, até 90, 90 e poucos %. Então, é muito bom
que nós temos um grande elenco de processos de tratamento de esgotos que nos permitem alcançar distintas eficiências de remoção de DBO. E este é um fator decisório. Quando nós temos que escolher um processo, nós temos que analisar vários aspectos, requisitos de área, consumo de energia, se o processo é muito sofisticado, se vai ser muito complexo para operar, sim ou não, a produção de lodo, o que fazer com esse lodo. Um outro critério é esse da eficiência de remoção de DBO. Então, a gente tem uma ampla gama de processos. Ok, aqui, dando sequência, até naquele espírito, né, que foi solicitado das eficiências de remoção dos processos de tratamento de esgotos. Então, quais que são as opções tecnológicas que nós temos se nós precisarmos de ter elevadas eficiências de remoção aí dos principais poluentes? Eu vou começar com DBO, até quase que um resumo do que nós vimos, mas depois eu vou migrar para outros poluentes. Começo com DBO, então nós já vimos que nós temos processos que permitem eficiências de remoção da ordem de 70%, reatores UASB sozinhos, sistema fossa-filtro, vai chegando aí na faixa dos 80%, com as rampas de escoamento superficial, as lagoas de estabilização, que estão aqui nessa faixa, 70 e tantos, 80 e poucos por cento, os uétanos construídos, eficiências um pouco maiores, filtros biológicos percoladores maiores, a gente já vai entrando nos 90%, lodos ativados, os reatores UASB seguidos por alguma forma de pós-tratamento. Aqui temos várias fotos com vários tipos de pós-tratamento. O que dita a eficiência de remoção vai ser a etapa de pós-tratamento. Qual que é o processo de pós-tratamento utilizado? Se for lagoas, vai estar nessa faixa aqui. Se for filtros biológicos percoladores, uetas, nessa outra faixa, lodos ativados, numa faixa mais elevada. E, claro, a gente tem outros processos mais avançados ainda, reatores aeróbios de leito móvel, processos que envolvem membranas e outros. Ok. Se nós precisarmos de uma elevada remoção de DBO, nós já vimos os processos. Agora, remoção de nitrogênio amoniacal. Alguns estados têm padrões de lançamento, valores máximos permitidos para o lançamento em copos d'água. Valores máximos permitidos de nitrogênio amoniacal. Eu não me lembro aí se no estado de Tocantins tem algum padrão de lançamento para nitrogênio amoniacal. Vocês podem comentar. Mas aí já começa. Se nós precisarmos de elevadas eficiências, já são menos processos de tratamento de esgotos. O processo de lodos ativados permite isso. Ele, pelo mecanismo principal da nitrificação, converter nitrogênio amoniacal, amônia, a nitrito, nitrito a nitrato. Isso ocorre aqui dentro, faz parte do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Reparem que não remove nitrogênio total, remove nitrogênio amoniacal, mas converte esse nitrogênio amoniacal em nitrato. O nitrogênio ainda está aqui. Então, se a nossa preocupação é em termos de eutrofização, não resolve, porque ainda temos nitratos. Removemos nitrogênio amoniacal, ótimo, mas temos nitrato. As algas em um corpo d'água, um lago, uma represa, também podem utilizar nitrato, podem utilizar nitrogênio amoniacal ou nitrato. Mas a remoção da amônia é muito importante, porque a amônia está associada a problemas de toxicidade aos peixes, a consumo de oxigênio no corpo d'água. Se a amônia vira nitrato no corpo d'água, aqueles problemas de metemoglobinemia, que também estão vinculados à infiltração de esgotos no solo. Então, já é uma grande coisa a remoção do nitrogênio amoniacal. Ok. Os filtros biológicos percoladores, que eu falei que têm sido muito utilizados aqui no Brasil, muito utilizados em Minas Gerais, eles permitem apenas uma remoção parcial do nitrogênio amoniacal, da amônia. Depende do meio suporte. Se for pedra, brita, cascalho, é uma remoção parcial. Mas se for um meio sintético, com maior área superficial, aí sim nós podemos ter mais nitrificação. Este processo eu nem comentei, são os biofiltros aerados submersos, são utilizados em alguns estados, o estado do Espírito Santo tem, aqui em Minas Gerais tem, não me lembro aí se vocês aí no Tocantins têm esses biofiltros aerados submersos,
eles têm eficiências parecidas com lodos ativados. Um grau de mecanização parecido, talvez um pouquinho inferior ao de lodos ativados, um consumo energético parecido com o de lodos ativados. Aqui são sistemas naturais, wetlands verticais permitem a nitrificação, eu comentei com você sobre isso, e se nós tivermos lagoas de maturação, que elas estão aí para remover organismos patogênicos, mas por tabela foi observado que elas conseguem remover também nitrogênio amoniacal. Então, vamos lembrar, são essas 5 possibilidades. Se eu tiver que remover agora nitrogênio total, a preocupação é eutrofização, crescimento de algas. Reparem como que já diminuiu. Felizmente, nós ainda temos lodos ativados com remoção biológica de nutrientes, RDN, que é utilizado em algumas poucas estações nossas. No Distrito Federal, por causa de problemas de eutrofização no Lago Paranoá, em Brasília, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, em alguns outros poucos locais, nós temos esse tipo de processo. E as lagoas de maturação também, por tabela, conseguem remover nitrogênio, uma série de vários mecanismos. Aqui é um processo compacto, altamente eficiente, aqui é um processo que vai gastar grandes áreas. Se nós tivermos que remover fósforo pela rota biológica, aqui a preocupação seria principalmente eutrofização de corpos d'água. Pela rota biológica, é o processo de lodo ativados com remoção biológica de nutrientes. Então, aquela sequência de compartimentos anaeróbios, anóxicos, aeróbios, recirculações internas. Então, com toda essa complexidade, consegue-se, por rota biológica, a remoção de fósforo. Mas, pelo menos, existe um alívio se você tem qualquer outro processo de tratamento de esgotos. Precisa de ter uma elevada eficiência de remoção de fósforo. Você pode fazer a remoção através da precipitação de fósforo. Você adiciona produtos químicos, sulfato de alumínio, cloreto férrico, que eles vão precipitar o fósforo. O fósforo que está dissolvido, ele vai ser precipitado. Precipitado como? Ele passa a virar um pequeno sólido em suspensão, que é removido depois em um filtro de areia, em uma unidade de flotação. Então, não é tão simples assim, mas pelo menos existe esta possibilidade. Se nós tivermos que remover organismos patogênicos, e utilizando aí como indicadores os coliformes, as lagoas de maturação, já comentei, são altamente eficientes para a remoção das 4 categorias de organismos patogênicos. Então, já dissemos isso. Então, é um processo, por excelência, tem um potencial de utilização enorme no Brasil. E também podemos, mas gasta muita área. Se tivermos que ter processos mais compactos, uma etapa de desinfecção, por cloração, seguido por descloração, radiação ultravioleta, que é o exemplo que nós temos aqui, com lâmpadas ultravioletas, ozonização, que já é um processo mais sofisticado. E tem crescido muito a utilização de membranas. As membranas, elas são uma barreira física. Então, o líquido vai passar pelas aberturas entre as membranas, o que é dissolvido passa, mas o que é um sólido em suspensão é barrado, é uma barreira física. Então, sólidos em suspensão pega bactérias, dependendo do tipo de membrana que você utilizar, remove também vírus. E, seguramente, os outros, que são maiores, que são os protozoários e os eumintos. Ok? Eu já estou chegando no final. Esse aqui eu vou passar sem muitos detalhes. É uma sequência, acho que, de 5 gráficos. De novo, uma interpretação pessoal. Porque nesses anteriores eu mostrei aqueles que permitem uma elevada eficiência de remoção. Mas quais são essas eficiências? Se nós tivermos aqui, então, o esquema de cores dos slides que nós vamos utilizar são esses. Se nós tivermos apenas o reator WASB, é uma barra amarela. Se for um sistema natural, lagoas, wetlands, etc., verde. Se é um sistema compacto, lodos ativados, filtro biológico percolador, biofiltro aerado, esse é azul. E se é um sistema que tem complementação, etapas posteriores, remoção biológica de nutrientes, precipitação, etc., etc., desinfecção.
Aqui vai uma série de 5 slides, eu não vou analisar cada um desses. O que eu quero é fazer uma comparação. Aqui está a eficiência de remoção, neste caso, DBO. O que eu chamei de baixa eficiência de remoção? No caso do DBO, eu falei, olha, se for abaixo de 70%, a gente considera como uma baixa eficiência. Se estiver entre 70% e 85%, essa é uma classificação minha, tá bom, gente? Só para a gente enxergar. Não está em legislação, não está em nada disso. Eu chamei de eficiência intermediária. Se for acima de 85%, uma alta eficiência. Os europeus e os norte-americanos podem falar, não, alta eficiência para mim é acima de 90% ou de 95%. Então, eu considerei que, para a realidade brasileira, seria um bom diferencial. O que a gente enxerga é que nós temos, a grande maioria dos nossos processos de tratamento de esgotos permitem que a gente obtenha eficiências intermediárias até altas, vai depender do processo. E sistemas naturais e os sistemas compactos, também nós temos sistemas naturais que conduzem a altas eficiências e outros com eficiências um pouco mais baixas. A mesma coisa para sistemas compactos. Se for a remoção do nitrogênio amoniacal, aqui a minha separação já foi diferente. Eu chamei de baixa eficiência se for abaixo de 35%, intermediário de 35% e 70% e alta eficiência acima de 70%. Por que diferente de DBO? Porque nós já vimos, há poucos processos de tratamento de esgotos que conduzem à remoção de nitrogênio amoniacal. Então, a gente deu um desconto nesta classificação. O que a gente enxerga, temos vários processos que conduzem apenas uma baixa eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal. Eles são concebidos e projetados e operados para remover matéria orgânica. Alguns poucos que dão eficiências intermediárias e alguns poucos que dão altas eficiências, que podem ser processos compactos ou naturais. Quando chega em nitrogênio total, a grande maioria dos processos vai nos dar baixas eficiências de remoção de nitrogênio total. E muito pouquíssimos processos que vão nos permitir ou uma eficiência intermediária ou uma alta eficiência. Nesse caso aqui, olha, nitrogênio total apenas aqueles lodos ativados com remoção biológica de nutrientes. Remoção de fósforo, algo parecido. Quase todos os processos de tratamento de esgotos conduzem a baixas eficiências de remoção de fósforo. Alguns poucos, sim, lodos ativados com remoção biológica de nutrientes. Se a gente adicionar produtos químicos, precipitação química, aí a gente vai conseguir. E remoção de Escherichia coli, considerando que seria um indicador aí, pelo menos, de remoção de bactérias patogênicas e também um pouco de vírus. Os processos compactos normalmente têm baixas eficiências. Os processos naturais, o líquido fica mais tempo nos processos naturais, né? O tempo de tensão hidráulica é mais elevado. E existe uma exposição maior a fatores inóspitos, radiação ultravioleta, pode ser pH mais elevado, a gente consegue eficiências intermediárias. Altas eficiências se tiver uma etapa específica de desinfecção ou barreira. Mas eu coloco aqui sistemas naturais, lagoas de maturação, são, sim, muito importantes e conseguem elevadas eficiências de remoção de Escherichia coli. Aí as considerações finais que nós temos, bem simples, um único slide. Não há o melhor sistema de tratamento de esgotos. Essa é uma pergunta muito frequente, né? Todo mundo pergunta, mas qual que é o melhor processo? Eu sempre digo, não há o melhor sistema de tratamento de esgotos que seja aplicável para todas as situações. Nós que atuamos na área, vocês que atuam, aqueles, né, que estão estudando isso, e aqueles de vocês que forem trabalhar na área de tratamento de esgotos, são felizados, porque a gente tem um elenco muito grande de processos de tratamento de esgotos. Nós já vimos. Cabe a vocês selecionar para cada localidade, para cada aplicação, qual que vai ser o processo mais conveniente, em termos de requisito de área, eficiência de remoção, objetivos do tratamento, lançamento em corpo d'água, que tipo de corpo d'água, qual que vai ser a diluição, para o uso do esgoto tratado, requisito de energia, então consumo energético, produção de lodo, como é que vai ser o tratamento do lodo, há potencial de utilização do biogás com produção de energia elétrica.
tudo isso, então, tem que ser analisado. Então, olha, a conclusão é o melhor sistema de tratamento de esgotos é o que foi selecionado em um criterioso relatório de concepção específico para a localidade que vocês estiverem estudando. Tá bom, gente? Então, eu finalizo aqui a minha apresentação. Nós tínhamos combinado algo em torno de 1 hora, acabei gastando aí 1h05, né? Mas tá bom. Acho que o Thales tinha falado que a gente teria uma pequena flexibilidade, e eu retorno, então, para vocês. Vou interromper o nosso compartilhamento e retorno para se tiverem questionamentos ou algum debate. Maravilha, professor. Eu diria até que o tempo foi curto, né, considerando a quantidade de conhecimento que o senhor tem a passar para a gente, né? Então, gostaria de abrir para perguntas, né? Já passo a palavra ao professor Sérgio e lembrar de preencher o formulário de frequência para certificação. A gente precisa de alguns dados para emitir. Professor Sérgio. Bom dia, professor Marcos. Sou professor Sérgio aqui da Engenharia Ambiental. É uma honra participar de mais uma palestra do senhor. A primeira palestra que eu vi o senhor falando foi aqui no Tocantins. A professora Liliana, que foi minha orientadora, eu acho que trouxe o senhor aqui em 2004, eu acho. Foi a primeira vez. Eu estou vendo que a Liliana entrou aqui. Oi, Liliana. A Liliana está presente. Eu tenho ótimos amigos aí, uma satisfação muito grande. Então, tá bom, Sérgio. Professor, pela experiência do senhor, a nossa legislação sobre padrão de lançamento, muitos estados elaboram seus próprios padrões de lançamento de DBO, de nitrogênio, não fica muito igual no Brasil. O senhor é a favor de ter um padrão de lançamento de DBO, nitrogênio, ou deixar a cargo do estudo de autodepuração para cada caso específico, o órgão ambiental determinar, dependendo da vazão da ET ou da vazão do corpo hídrico, determinar o padrão individual para cada estação de tratamento? Ou seja, esse é um bom ponto e sempre fruto de muitos debates. E esses debates eles se arrastam há anos e há décadas. Desde a nossa legislação federal antiga, CONAMA 20/86, depois a 357/2005, depois a 430/2011, e também, claro, em diversos estados. Eu já participei de alguns desses aqui no estado de Minas Gerais, já tive a oportunidade de participar também, né? O ideal é que sempre a gente analisasse o corpo d'água, que a gente centrasse o foco para o corpo d'água. Então, isso em termos de planejamento, que a gente enxergasse a bacia hidrográfica como um todo e que nós fizéssemos, em cada estudo, como você estava falando, um estudo de alocação de cargas poluidoras, que vai levar em consideração a capacidade de assimilação ou de autodepuração de cada corpo d'água, então a vazão de esgotos, características de esgotos, a vazão do rio, e sempre gera conflitos. Sempre usos da água de tipos distintos, né, inclusive esse, que seria receber esgotos, vão gerar conflitos. Quem está em montante, em conflito com quem está em jusante, quem se estabeleceu antes, uma indústria que se estabeleceu antes, uma indústria que veio depois, qual que tem precedência. Então, isso é sempre algo muito complexo. Então, eu sou favorável ao seguinte: para o planejamento, a gente tinha que se centrar no corpo d'água e ter estudos bem estabelecidos de alocação de cargas poluidoras que podem ser revistos com o tempo. Aí, com a participação dos órgãos gestores de recursos hídricos, dos órgãos ambientais estaduais, o comitê da bacia hidrográfica em questão, se tiver agência da bacia, os interessados, a municipalidade, os poluidores principais. Eu enxergo assim, essa que seria a única forma de nós enxergarmos a bacia como um todo. Agora, eu entendo que, do ponto de vista prático, um corpo d'água que receba vários lançamentos, aí fala, de quem que é a culpa? Está fora do padrão. De quem que é a culpa? Então, é difícil atribuir responsabilidades. Então, do ponto de vista prático, a existência de padrão de lançamento ela facilita do ponto de vista aí já de controle operacional. Então, eu acho que o planejamento tem que enxergar mais o corpo d'água, mas, por exemplo, você atribuir responsabilidades, chegar a atribuir multas, é algo já mais complexo. Então, eu sinto que os órgãos ambientais têm mais dificuldades nisso. Então, os padrões de lançamento entram desse jeito. E eu acho bom que assim, nós temos um padrão nacional nosso, da CONAMA 430, 120 miligramas por litro para DBO.
para vários outros poluentes, quase todos aqueles que nós abordamos aqui, não tem padrão de lançamento. Tinha para nitrogênio amoniacal 20 miligramas por litro, mas foi suspenso no caso de lançamento de esgotos sanitários. 120 miligramas por litro para DBO é um padrão muito relaxado, é fácil de ser cumprido. Ele está lá para apenas viabilizar a utilização de reatores anaeróbios. Mas eu acho que a gente já chegou no outro estágio, já se passaram 10 anos da CONAMA 2011. A gente já poderia começar a exigir eficiência de remoção um pouco mais elevada. Então, os diversos estados já têm padrões mais exigentes. Por exemplo, 60 miligramas por litro, concentração efluente de DBO, ou uma eficiência de remoção um pouco mais elevada. Então, é isso, essa polêmica é muito difícil de ser resolvida. Mas, assim, em outros países, e mesmo em agrupamentos de países, como Comunidade Europeia, existe também o conceito de padrão de lançamento. Ok? Obrigado, professor. Só aproveitando aqui, outra pergunta também, se me permite, Thales. O problema da disposição final de lodo, né? Aqui no Tocantins, a Companhia de Saneamento está vivendo isso hoje. A gente não tem local para disposição final. Então, na experiência do senhor em nível de Brasil, aterro controlado, aterro industrial ou utilização na agricultura? A utilização na agricultura, a companhia teve dificuldade aqui pela legislação, né? Ela fica meio como responsável pela utilização do lodo na agricultura. Isso meio que inviabilizou o uso. Qual a forma de disposição que você acha mais viável a nível de Brasil, assim, de forma geral? É sempre uma pena a gente ter que direcionar o nosso lodo para aterros, né? E você falou, não tem aterro. Quer dizer, aterro sempre vai existir aqui ou ali, mas as distâncias de transporte que vão aumentando, e cada vez fica mais caro. Se você não tiver aterro sanitário nas cercanias, né, você vai ter que transportar distâncias maiores e maiores e maiores, né? Eu acho que a utilização agrícola ela é uma ótima rota, mas tem que ter todo o cuidado, né? Como você citou a questão da legislação, você citou a legislação, mas você está se referindo a essa legislação atual que nós temos do ano passado, né? A nova resolução CONAMA do ano passado para a utilização agrícola de lodo. Ela facilitou em alguns itens a resolução antiga que nós tínhamos, que era 375, que trazia alguns impedimentos. Então, assim, abriu uma possibilidade um pouco maior de rotas de utilização, essa nova resolução CONAMA. Mas, claro, tem que ser um lodo, ele é bem tratado, a preocupação com organismos patogênicos, ela é legítima, ela tem que ser levada em consideração, mas há processos de tratamento de lodo, né, que conduzem a uma efetiva remoção. Agora, é claro, processos mais simplificados, até desde você ter incineração do lodo, aí já começa a aumentar o grau de sofisticação e mesmo o custo também, né? Mas o tratamento térmico tem sido utilizado, né, em algumas ETs, até aproveitando a energia calorífica no biogás de um reator UASB, você aproveita, faz o tratamento térmico, aí você gera um lodo totalmente seco, né, sem organismos patogênicos, e custos aí de transporte para a rota de disposição final são bastante reduzidos. Obrigado, professor. Nada. Fique à vontade para comentar também, Sérgio. Se você tiver opinião sua aí, eu acho que o debate aqui seria muito rico. Passo a palavra para a professora Liliana. Obrigada, Thaleson. Bom te ver. Nada, só para te cumprimentar e dizer que é um prazer tê-lo novamente aqui entre nós. Obrigada, viu, por aceitar o convite aí dos alunos, né, por participar do evento. Só para te cumprimentar. Tá ótimo, prazer muito grande. Pena que estamos aí distantes, né? Nós já encontramos em tantos e tantos eventos, congressos da ABS, né? E outras reuniões de trabalho. Já tive a oportunidade de ir 2 vezes aí também na UFT, então retorno um abraço para você e os amigos, né, que a gente vai criando ao longo do tempo que eu tenho aí na UFT. Tá bom? Obrigada, querida. Até. Professor, também tem algumas perguntas. Queria abrir para o pessoal fazer, se ninguém se dispor até o momento, eu gostaria de fazer as minhas. Sobre a questão, eu gostaria só que o senhor repetisse depois uma pergunta que o senhor fez sobre o estado do Tocantins, se tinha algum tipo de tratamento específico, eu só não recordo qual.
acredito que o professor Sérgio pode nos ajudar nessa questão, que fica aí de curiosidade e conhecimento para o senhor também, para agregar em próximos eventos. O senhor falou sobre a comatação em wetland horizontal, só que eu não entendi muito bem se na estação experimental vocês conseguiram resolver esse problema, e se conseguiram, qual foi a solução viável encontrada para resolver a comatação. A outra seria qual a variedade que foi utilizada, né, para a variedade da biomassa que foi utilizada, e se vocês pensam em reaproveitar essa biomassa que foi utilizada ali na wetland de alguma forma. A biomassa que você chama, aí é biomassa das plantas? Qual espécie de plantas, né? Então, vamos lá, eu vou responder a parte das wetlands, mas eu estou curioso do Sérgio complementar, a Liliana, porque eu confesso que eu esqueci as estações de tratamento de esgotos aí de Tocantins, quais são os principais processos, seria ótimo vocês darem esse retorno. Com relação ao wetlands, principalmente os de escoamento horizontal, então isso já existe essa verdade. A gente sabe que elas vão comatar. A questão é quando que elas vão comatar. Porque elas são filtros que não têm remoção periódica do lodo. No tratamento de água, a gente faz a lavagem de um filtro, vai removendo, né? Aqui não, o lodo sempre vai acumulando. Já existem critérios de projeto que levam em consideração a taxa de aplicação orgânica na seção transversal. Então, você não pode aplicar uma carga de DBO muito elevada, porque a carga de DBO, o que é? Uma carga de alimentos elevada vai ter um elevado crescimento. Aí a biomassa que eu estou falando é a biomassa dos micro-organismos, né? Elevado crescimento dos micro-organismos. Estratégias, então essa é uma estratégia de projeto. Também você pode adotar uma granulometria um pouco maior, tudo isso, né? Estratégias operacionais. Então, há pessoas que já estudaram o wetland durante algum tempo, a entrada é nessa direção e a saída na extremidade oposta. Depois de um certo período, você inverte, começa a alimentar pela antiga saída, né? E sai pela antiga entrada. Depois volta a inverter. Porque a maior parte da comatação se dá na zona de entrada. Então, essa é uma estratégia, mas, claro, depende da questão hidráulica sua. Fora isso, para descomatar, o que pode ser feito? Aí eu falei que a gente operou por mais de 10 anos, uns 12 anos, nós temos de wetlands, já estava comatado, e a última pesquisa nossa foi estudar, a gente estudou muito o que causa a comatação, foi um aluno de doutorado. Depois veio outro aluno de doutorado que estudou o método de descomatação. Um deles foi um simples descanso. Vamos deixar o wetland simplesmente descansando, sem receber esgotos. Essa é uma possibilidade. Agora, ela só vai ser aplicável se você tiver unidades em paralelo, né? Pensando numa cidade, porque senão você vai lançar esgotos brutos não tratados. É uma possibilidade, mas eu acho que a gente precisa estudar mais ainda. Quanto tempo que precisa de ficar em termos de descanso? Quando eu digo que a gente precisa estudar mais, nas nossas condições, no nosso clima, é porque a gente tem poucos sistemas operando há vários e vários anos. Então, a gente tem muita pesquisa em wetlands, pesquisas ótimas, mas que são, às vezes, de 6 meses, 4 meses. A gente precisa de operar anos e anos para começar a ter esse tipo de problema, tá? Porque ele vai ocorrer e saber como resolver. Então, essa foi uma possibilidade, a gente trabalhou com isso. Em escala de laboratório, a gente analisou a aplicação de produtos químicos que poderiam auxiliar na descomatação, e em escala real, naquelas unidades que eu mostrei para vocês, aí foi um método radical, que é você aplicar água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que é um agente oxidante fortíssimo, né? Que nós já havíamos visto na literatura, há poucos relatos, poucos trabalhos na literatura, falando, vamos arriscar. E fizemos lá a utilização, mas assim, a conclusão que a gente chega é um trabalho, ele é possível, não é tão caro assim quanto a gente imagina, o peróxido de hidrogênio não é tão caro. Agora, é claro, tem custo de transporte, mas ele tem que ser aplicado com muito cuidado, tem que ter envolvimento de pessoal especializado, porque ele é fortíssimo. Você aplica, então, a pessoa que aplicou, era o nosso aluno de doutorado, com toda a EPI de proteção, mas assim, né, todo ele coberto com a proteção, tem que fazer uma diluição que tem que ser adequada, o peróxido de hidrogênio já cai, já vai oxidando, libera aquela fumaça e queima até as plantas. Você tem que ter cuidado para não pegar fogo ali. Então, puxa vida, né? Ele nos ajudou, sim, ele removeu essa matéria orgânica, ele oxidou aquele lodo, mas eu tinha expectativas um pouco mais elevadas no início e já tenho preocupação grande, assim, pequenas comunidades, né, no interior,
eu achei que é um trabalho de muita responsabilidade e não pode dar errado. Tá? A menos que tenham firmas já estabelecidas. Ó, a gente, se tiver tanta Wetland em uma região, essa firma aqui tem peróxido de hidrogênio, que ela utiliza peróxido com outras finalidades, e também ela faz esse serviço, vai na Wetland e faz a descomatação. Quem sabe, né? Que nem tem caminhão limpa a fossa, vai ter o caminhão descomatador. Né? Thaleson, professor, sobre as estações aqui no Tocantins, Palmas, não sei se eu lembro, Palmas fica à beira de um lago formado pela hidrelétrica. Então, antigamente, quando criou Palmas, não tinha um lago, então a gente tinha como estação de tratamento de esgoto lagoas facultativas, sistema australiano, né? Anaeróbia, facultativa e maturação, e reator WASB. Com a criação do lago, a companhia de saneamento teve que investir, né? Porque não havia remoção de nutrientes. Então, hoje foi implantada uma estação, faz 10 anos, uma estação, quase com a cópia uma ET da CAESB, que é reator WASB, sistema de lodos ativados, com a câmara NOx, com a câmara de areação, e um sistema de remoção de fósforo com aplicação de cloreto férrico. Então, é um sistema bem completo para remoção de nutrientes. Que ótimo. E está funcionando bem, Sérgio? Professor, eu trabalhava na companhia de saneamento e eu não tenho informações, mas até 5 anos atrás, a eficiência de nutrientes estava bom, né? E como a gente não tem nenhum caso aqui de eutrofização no lago, creio que está funcionando. Eu vou até me atualizar das informações, mas, assim, o Ministério Público atua muito firme aqui, junto com o órgão ambiental, para fiscalização no lago, né? Inclusive, uma outra ET que a companhia de saneamento tinha, que era só Lagoas, eles tiveram que colocar, o que só colocou num dos últimos slides aí, um pós-tratamento com aplicação de cloreto férrico e um flotador por ar dissolvido, para remover esse fósforo. E no interior, professor, aqui o Estado tem uma ampla área disponível para disposição no solo. Então, tem muitas cidades aqui que usam a disposição no solo. Aí até uma dúvida que eu queria ter com o senhor. Não tem uma legislação específica para lançamento no solo, né? O máximo de nitrogênio, o máximo de fósforo, de matéria orgânica. E como é que seria, assim, na visão do órgão ambiental? Para ele dar uma outorga para lançar no solo, não tem rio disponível. Quais seriam os valores que eu poderia até contestar com o órgão ambiental, que eu poderia, por exemplo, só o reator WASB e uma lagoa, qual o máximo de quilo de fósforo, quilo de nitrogênio que eu poderia lançar no solo? Aí o lançamento no solo, o que é? Simplesmente como disposição para infiltração ou é para fertirrigação? Não, infiltração. Infiltração, né? Pois é, ou seja, aí essa é uma parte que eu não tenho assim, muito domínio, inclusive da legislação, mas nós temos resolução CONAMA ligada à questão da poluição do solo, né? Mas eu acho que ela não é tão detalhada quanto a... Isso, ela não é tão detalhada. Ele não fala muito sobre isso. Eu acho que sempre o caso caso a caso estudar, né, o nível do lençol freático e tudo isso. O solo ele vai ser um excelente filtro, né? A preocupação, às vezes, com nitrato, né? Mas contaminação por nitratos. Mas vai depender se esse nitrato também, se essa água for utilizada para abastecimento doméstico, né? Aí o problema é maior. Mas, fora isso, eu acho assim, uma rota muito, muito boa. Agora, alguns países, assim, olha, eliminaram essa rota, utilizavam muito antes, depois falaram, proibido. Por exemplo, a Holanda não permite disposição de esgotos no solo. Mas a Holanda tem suas particularidades, muito pequenininho, tem lá o controle, é excelente, mas eu acho uma rota muito possível. Né? Tem colegas até que pensam assim, olha, utilização de esgotos brutos no solo e até a perspectiva de irrigação com esgotos brutos. Mas aí seria pensando em culturas arbóreas, tudo isso, né? Eu ainda fico um pouco receoso, porque eu acho que trabalhar com esgoto bruto é sempre um risco elevado, por mais que a gente fale, olha, as pessoas vão usar EPI, mas será que vão usar EPI mesmo? Será que a ET vai estar toda cercada, não vai ter acesso à população? Né? Mas eu tenho essas dúvidas parecidas com o que você tem também. Aqui o que o órgão ambiental faz geralmente? Quando nessa situação, eles orientam instalar piezômetros, né, postos em volta, né, e monitorar a qualidade. E o que o senhor falou, a preocupação com o nitrato, né? Professor, uma última pergunta aqui, Thales, se me permite.
Sobre o monitoramento, professor, e a presença de microcontaminantes orgânicos em esgoto, fármacos, hormônios, o que o senhor tem de pesquisa e sabe se existe esse monitoramento no Brasil e se isso está sendo disposto, passa pela estação e está indo para os mananciais, no corpo hídrico? Tá, Sérgio. De fato, esse é um tema também assim, que ele sempre aparece muito nos debates nossos, e eu também não sou especialista nessa parte. Tem outros colegas até que trabalham mais nessa área, que é uma área mais avançada, né? Colegas aí da química, etc. Eu tenho que confessar uma coisa, eu já passei em várias bancas também, analisando trabalhos, né? Mesmo como revisor de periódicos, né? Eu entro confuso e saio mais confuso ainda, porque não é simples, né? E eu não consegui ainda na minha cabeça assim falar, olha, então esses processos vão ser os mais eficientes, esses vão remover esse tipo de fármaco, ou, né, de micropoluentes orgânicos, porque vários deles fazem conversão, às vezes eles geram um outro fármaco, removem aquele, mas produzem um outro composto orgânico que eventualmente pode ser até mais poluente do que ele. Tá? Já tivemos colegas que, naqueles nossos sistemas que a gente tem na nossa experimental, já analisaram a remoção de diversos poluentes orgânicos, também bactérias resistentes a antibióticos, genes de resistência a antibióticos. Tem muita coisa para a gente pesquisar, mas eu não consegui enxergar uma consolidação. Trocando ideias com colegas até de outros países, da Europa, lá também não. Isso não está no ponto de chegar a exigir essa remoção, porque a gente não sabe, e eles também não sabem as principais, como é que faz para remover. Tudo bem, eles utilizam processos mais sofisticados, lodos ativados. Se você tiver carvão ativado, tiver outros, você vai aumentando. Mas será que é o nosso caso aqui no Brasil? Eu acho que isso tem que estar no nosso radar, essa preocupação, mas eu acho que tem uma outra escala de prioridades. Nós temos que remover DBO, grosso, e aqueles macropoluentes que eu mostrei, que a gente discutiu aqui hoje, né? Eu acho assim, que eles estão na frente de uma escala de prioridade, mesmo porque a gente não sabe ainda o que a gente tem que fazer para a remoção desses micropoluentes. Eu ainda não enxergo, a gente não tem critérios de projeto, parâmetros de projeto, e ainda não enxergo. Vamos projetar uma ET para a remoção desses micropoluentes orgânicos. Tá? Eu acho assim, a gente vai remover isso por tabela. Vamos ter essa ET para remover esses grandes poluentes, espera-se que, por tabela, ela remova esses outros. Até que daqui a alguns anos aí a gente possa avançar um pouco mais nisso. Concordo plenamente, professor. Eu trabalho mais com a parte de água, de tratamento de água, eu falo isso também. Essa preocupação excessiva com esses microcontaminantes na água, e a gente nem consegue produzir turbidez abaixo de 0,50 em várias estações de tratamento de água. Então, a gente tem que fazer o básico primeiro para depois pensar no a mais, né? Perfeito. Obrigado, professor. Nada. Ótima discussão aí. Excelentes respostas, professor. Tem mais uma aqui do Luciano. Ele fala no chat, se eu quiser acompanhar. Professor Marcos, existe algum sistema de wetland que é empregado junto à piscicultura? E pergunta se, na sua opinião, essa modalidade tende a crescer, se é do seu conhecimento algum emprego assim. Ô, Luciano, eu confesso que o wetland diretamente com piscicultura, deixa eu ver se eu lembro. Nós ainda não temos tantos sistemas de wetlands aqui no Brasil, principalmente esses sistemas maiores, que eu falei, nas sedes municipais tem pequenos, né? Que eu falei, condomínios, no restaurante que é fora, local de eventos, tudo isso existe, né? Agora, aplicado para a piscicultura, deixa eu tentar lembrar. Assim, a utilização da piscicultura tem sido até muito associada a lagoas de estabilização, depois lagoas de maturação, e aí você pode seguir com piscicultura. Não vejo nenhum impedimento de você ter também o wetland seguido com piscicultura. Eu acho que é um belo uso do efluente final. Normalmente, quando você analisa a questão da piscicultura, aí um parâmetro-chave, além de coliformes, aí tem que ver, as wetlands elas não são tão eficientes na remoção de coliformes quanto, por exemplo, sistemas que envolvem lagoas de maturação. Aí a gente tem que ver qual que os coliformes. Diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a utilização de efluentes tratados em piscicultura ou aquacultura, de maneira geral, eles falam, o afluente que vai entrar no tanque ou na lagoa de piscicultura, aquacultura, deve ter menos do que
10 elevado à quarta, ou seja, 10.000 coliformes por 100 mililitros. E dentro do tanque de piscicultura deve ter menos do que 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros. Então, esse já é um guia. Aí a gente tem que ver se nós conseguimos isso com o sistema de wetlands que nós temos. Lembrando que eles removem bem, vão remover o quê? Uns 99%, mas não removem tão bem assim. E outra preocupação que a gente tem é o nitrogênio amoniacal, porque o nitrogênio amoniacal, o nitrogênio ele é tóxico aos peixes. E se no seu tanque de piscicultura você tiver um pH elevado, às vezes tem muitas algas, o pH elevado, aí o nitrogênio amoniacal, a amônia, ela que normalmente está presente na forma de NH4+, que é o íon amônio. Ele não é tóxico, mas com pH elevado começa a mudar para o NH3, que é tóxico aos peixes. Então, quem trabalha com piscicultura conhece, e a própria Organização Mundial de Saúde comenta isso explicitamente, que essa é a questão da taxa de aplicação de nitrogênio, taxa de aplicação de amônia nesse tanque. Não pode ser excessiva por uma questão de proteção aos peixes. Aí tem que ver se o sistema de wetlands vai remover isso ou não. Aquelas wetlands horizontais que eu mostrei antes, elas removem pouco do nitrogênio amoniacal. As verticais removem mais, por causa da nitrificação. A gente teria uma expectativa de que o wetlands, as plantas nas wetlands, removeriam bem nitrogênio e fósforo. Afinal de contas, plantas precisam de nitrogênio e fósforo. Mas, infelizmente, a carga de nitrogênio, a carga de fósforo que são aplicados por metro quadrado de wetlands, essa carga é bem maior do que a capacidade que as plantas têm de extrair o nitrogênio e o fósforo. Elas fazem isso, elas removem nitrogênio e fósforo do esgoto sendo tratado, mas a carga aplicada, infelizmente, é bem superior a essa capacidade, a menos que você tivesse wetlands enormes, gigantescas, né? Gigantescas, assim, por unidade de vazão ou de carga. Né? Muitas plantas para que o que você fornece é igual ao que é removido. Mas quando a gente dimensiona para remoção de DBO, principalmente, não, aí não podem ser tão grandes assim, porque fica inviável economicamente. Aí acontece esse desbalanço. As plantas não conseguem remover, vão remover em torno de 7%, 8%, 10% do nitrogênio e do fósforo aplicado. Acredito que respondeu, professor, o questionamento do Luciano. E, com certeza, né, muitos questionamentos nós ainda temos, mas como eu cumpri com o senhor o tema, né, e também a questão do horário, e não houveram mais perguntas também, eu gostaria de agradecer a participação do senhor, né, e gostaria de ouvir o professor Juan antes de passar para as considerações finais. Professor Marcos, eu confesso que eu recebi um banho de conhecimento, porque não é minha área, eu sou engenheiro mecânico, mas engenheiro ambiental de coração, como eu expressei na minha fala inicial do evento, e eu vejo como o senhor colocou com uma tremenda humildade todo um conhecimento adquirido, acumulado, uma experiência, que essa experiência está sendo colocada aqui à disposição de uma maneira tão objetiva que eu fiquei admirado de ter aprendido em poucos minutos, né, algo tão extenso e tão assim. Então, eu agradeço muito por ter tido a honra, primeiramente, de ter escutado o senhor, de ter aprendido em essa parte de uma maneira resumida algo tão importante para nosso planeta. Porque o objetivo de tudo isso, de todo esse trabalho, de todas essas pesquisas, é manter a nós aqui em esse planeta com um tratamento de que fazemos, utilizamos esses recursos naturais, mas esses recursos naturais cada vez mais têm que ser tratados, têm que ser mais aproveitados, têm que ser mais eficientes. E como o senhor colocou, é um começo e precisa de muito estudo também.
E essa parte é a parte do senhor que me encantou, na humildade que o senhor tem de colocar que eu não sei tudo, mas estamos aí, estamos conduzindo estudos, estão fazendo a diferença em esse planeta. E eu também tenho muito orgulho, minha origem pelo sotaque é de Cuba, né? E, então, eu vejo que aqui o Brasil tem um potencial enorme de pessoas como o senhor que colocam o país em evidência internacional, né? Então, todas essas experiências são fruto desse trabalho sério, desse trabalho dedicado que o senhor tem aportado durante todos esses anos. E eu sei que faz isso de coração, transborda isso por uma paixão que não existe nada no mundo que substitua essa paixão que o senhor tem pela engenharia e por essa parte, né? E quando eu vejo isso, eu também fico emocionado com essa parte e de inspirar esses jovens para continuarem. Quem sabe se tem mestrandos aí na UFMG. A UFMG é uma instituição que eu revalidei meu título de engenharia mecânica, então é minha instituição brasileira. Fiz o mestrado e doutorado na Unicamp, mas eu revalidei por causa do currículo, que era muito parecido com o meu. Então, eu agradeço muito. É imensa a alegria de estar aqui e espero que todo mundo aqui, os alunos, os já profissionais de outras áreas que estão aqui, tenham aproveitado tanto como eu aproveitei desse momento aqui. Então, muito obrigado, viu? Gratidão. Juan Carlos, brigadíssimo pelas palavras tão positivas e carinhosas. Aí, um comentário assim que me chamou muita atenção, a questão da paixão pelo que fazem. Eu tenho certeza que vocês todos aqui não dividem essa mesma paixão. Nós somos privilegiados de poder trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente acredita. Isso faz toda a diferença, né? No ritmo, no ânimo que a gente trabalha, na nossa dedicação. Tá? Então, somos felizados. Até um comentário que eu ia passar para os próprios alunos aqui presentes, também um comentário final, um pouco dentro dessa linha. Nós estamos numa época difícil, vocês não desanimarem com as dificuldades do país, vocês vão ter uma carreira profissional de 40 anos ou mais. Né? Ora, quantas crises vão aparecer, depois momentos de melhoria e crises. A minha carreira também, antes de entrar na universidade, eu trabalhava numa firma de consultoria. Como que essa firma passou por momentos de dificuldade, depois momentos aí bastante favoráveis, dificuldade. Então, mantenham a resiliência de vocês. E eu queria dar parabéns a todos os meus colegas professores e a vocês também, alunos aí, gente, pela escolha da profissão que vocês tiveram. É uma profissão muito bonita, tá? Vocês escolheram algo que pode contribuir para o nosso país, que dá retorno social, que não é só cálculos numéricos, nada não. Vocês trabalham com população, vocês trabalham com o ambiente, com biota aquática no solo, qualidade do ar, isso é muito, muito importante. Então, arregace as mangas, todos vocês, em qual área que for, não é só na área de esgotos que nós falamos que não. Todas as áreas são importantes e deem a contribuição de vocês para o desenvolvimento nosso. Precisamos muito de vocês, gente.